música boa aqui na nossa tarde musical, que teremos ainda mais. Portanto, vamos ao nosso próximo convidado de hoje, que é o grande historiador Alberto Oliveira Pinto, professor já está aqui da casa, e vem contar-nos hoje sobre a websérie que ele tem, que é um projeto que tem agora no YouTube. Professor, como está? Está tudo bem? Vamos andando, cá estamos, vamos resistindo. Vamos resistindo. 2021 está melhor que 2020? Oh. Ainda é cedo para dizer isso, não é? Ainda é cedo. Ai. Esse Covid que está a fazer de nós. O importante é resistir, não é? Continuar trabalhando, investigando, escrevendo, conversando. Então isso também deu um bocadinho de mais tempo para se dedicar a este projeto da websérie. É verdade. Como o Silvio sabe, já que estive uma vez para falar de uma outra websérie. Meu cota é da casa, atenção. Eu já que estive uma vez até consigo e com a Anabela Carvalho, que ainda faz comigo uma outra websérie, essa mais pequenina, mais curta, que é o Fragmento de História de Angola. Sim. Mas eu já tinha a aspiração de fazer uma websérie com outro suporte, portanto, com outros recursos. Outro temático. Outra temática, por exemplo. A temática é a história de Angola, agora com mais tempo e também com outros recursos. Que boa. E comecei agora, já tinha esse projeto há algum tempo, e comecei agora graças à colaboração do meu filho, João Alberto, que é engenheiro de som e agora também está... Sim, porque é uma coisa que eu reparei, o som está bem melhor. É o meu filho. E vi muitas pessoas, por acaso, porque eu acompanho, né? Então vi muitas pessoas a dizerem que, olha, o som está bem melhor e assim... Ele é engenheiro de som. É engenheiro de som, ele vive em Inglaterra, mas agora está cá durante algum tempo e eu estou a aprender alguma coisa com ele. Não em termos de engenharia de som nem de imagem. Eu espero fazer os filmes sozinho e depois fazermos a mistura mesmo à distância. Portanto, mas é graças ao meu filho. Muito bom. E, portanto, isso tem permitido. Só fizemos ainda um episódio, ainda foi um episódio quase piloto, não é? Sim. 10 minutos, mas eu espero fazer outros episódios maiores. Professor, então, no que é que substancia-se este projeto? O projeto são cá está, são episódios onde eu intervenho falando de temáticas da história de Angola. Aliás, já o disse, mas torno a dizê-lo, que eu estou receptivo, quer aos comentários dos visitantes do YouTube, quer também sugestões que me possam fazer de temáticas para abordar. Eu penso que é importante hoje em dia, realmente, eu acho que o YouTube foi uma grande revolução a muitos níveis. Se nós soubermos utilizá-lo. É claro que não basta para conhecer a história de Angola, quer dizer, ou outra história. É preciso depois ir ler, ir aprofundar. Mas eu sempre disse que acho que a história tem que estar aberta ao grande público. A história não é importante, é fundamental que ela seja estudada na escola, seja na escola primária e secundária, seja na universidade. Em Angola, eu penso que há muitas deficiências no estudo da escola, da história angolana. Angolana. É importante ela ser estudada na escola, repito, secundária ou universitária, mas a história não pode ficar prisioneira da escola. A história tem que sair para o Não pode ficar para algumas pessoas, não é? De modo algum. Todos têm que intervir. A história que não é partilhada, na história é segredo. Eu penso que sim. A história de todos tem que ser partilhada, mesmo dizendo, passa a expressão, disparates, mesmo que as pessoas interroguem, entrem em polémica, entrem em discussão, mas isso é importante. E isso é que faz história, não é? Até porque a história que nós temos, na maior parte das vezes, aqui, os livros, é contada, principalmente a nível de guerras, é contada por quem ganha a guerra. Ou conta a história aquele que vive um certo lado. Mas existem vários intervenientes na história, então é importante haver esta fricção, um diz uma coisa, o outro diz outra, mas sempre com conhecimento de causa. É importante, porque numa situação, existem 2, 3, 4 lados. Então é importante, sim... Uma multiplicidade de lados. Exatamente. A história acho que é uma das minhas novas palavras, uma pluralidade de lados. Ou pluralidade. Como quiserem, pluralidade, multiplicidade. Não, tenho estado a aprender também. Professor, então, como historiador, sente que está a fazer um trabalho, né, agora que está a atingir mais pessoas do que fazia antes, com esta inovação do YouTube. Então, por isso é que está a dar este suporte para todos nós conhecermos um bocadinho mais sobre a nossa própria história. Sim, é o meu contributo. Eu tenho este livro.
Recebi com muito carinho. Eu sei, já aqui Recebi com muito carinho. Tenho este livro e tenho estado a fazer as minhas pesquisas e aprender um bocadinho mais. Professor, neste primeiro episódio, que já está no YouTube, sim, qual é a página, só para as pessoas começarem já a procurar, e que episódio temos agora? Qual é a página? A página é o meu canal, Alberto Oliveira Pinto, não é? Atenção, pessoal. Alberto Oliveira Pinto, no YouTube. Mas também dá para meter no Facebook, não é? Dá. Eu tenho, na minha página, eu tenho 2 páginas no Facebook, uma é pessoal, a outra é como escritor ou historiador, mas também com o meu nome, Alberto Oliveira Pinto. Eu tenho publicado, cada vez que publico um novo vídeo... As redes sociais? Eu partilho nas redes sociais. Aliás, também há o já falámos dele aqui, mas não é demais falar outra vez. Sim. Também há a página do curso de História de Angola da UCLA, com o qual já vamos iniciar agora a 4ª edição. Quarta edição. A vez passada estávamos na primeira, né? Quando falámos. Agora a segunda. Estávamos no final da segunda para a terceira, agora vamos para a 4ª. Está a correr bem. Tem estado a correr bem e neste momento, olha, a pandemia, de algum modo... Como eu tenho dito, o lado bom da pandemia. O curso de História de Angola não é só o meu, não é só o Alberto Oliveira Pinto, é a UCLA e é a Mercado de Letras Editores. Portanto, somos 3 entidades. E temos sido estávamos sempre um bocadinho... sem tempo. Agora... hesitantes relativamente à divulgação do curso, por exemplo, em Angola, onde temos muitas solicitações. E eu não perdi a esperança de um dia levar o curso a Angola. No entanto, agora, à mercê da pandemia, nós vamos fazer, em princípio, esta 4ª edição, toda, ou quase toda, online. O que nos permite ter gente de todo lado, de todos os continentes. Exatamente. Temos várias inscrições de vários lugares, nomeadamente de Angola, e pessoas de destaque, escritores, arquitetos, e não só. Exatamente. E não só, e o público. Cineastas, historiadores, atores, é verdade, muita gente. Pessoas eminentes, mas também o homem e a mulher comum. Exatamente. Agora, mas não se restringe aos residentes em Portugal. Agora temos inscrições do Brasil, de Angola e de outros lugares. Não é? A ver, isso é que é bom, o lado bom da internet. Lembra-te, Angola. Nós temos aqui um excerto do trabalho que está a fazer e gostávamos de passar para o mundo agora. Pode ser? Bora lá. Estou aqui a tomar café numa caneca que ilustra a capa do romance O Reino das Casuarinas, do meu amigo José Luís Mendonça. Aqui por trás está o título do romance. Foi-me oferecida esta caneca no lançamento do Reino das Casuarinas em 2014, tanto quanto me parece. A seu tempo havemos de falar das casuarinas da Ilha de Luanda, que a meu ver foram plantadas por iniciativa das administrações de Norton de Matos nas 2 primeiras décadas do século XX. Estamos hoje a dar início a uma nova websérie sobre história de Angola, cujo título é Lembra-te Angola. Eu hesitei, procurei encontrar como é que se diz Lembra-te Angola em Quimbundo, como é que se diz Lembra-te Angola em Kikongo. Cheguei à conclusão que é melhor dizer mesmo em português, Lembra-te Angola, porque a questão da história, a questão do estudo da história, é precisamente procurar aquilo que ao longo dos tempos nós, homens, nós seres humanos, vamos esquecendo, ou vamos calando, ou vamos silenciando. Continuarei a fazer a outra websérie mais curta que esta, e mais simples que esta, com a Anabela Carvalho, que é Os Fragmentos de História de Angola. Desde já vos convido a que vejam pelo menos o último episódio feito até hoje, outros serão feitos, que é o episódio 29, onde procuro abordar as representações da Rainha Gingambandi. E hoje, neste episódio piloto do Lembra-te Angola, eu iria falar um pouquinho... Muito bem. Este é o enxerto daqui desta websérie. Está no YouTube, todo mundo pode ver. E este aqui, o primeiro, falou sobre a Rainha Gingambandi. Sim. Por que falámos sobre a Rainha Gingambandi? Antes de entrar lá, queria só dizer uma coisa. Vimos aqui o genérico da série. A música que ouvimos foi escolhida pelo meu filho, que também é músico, e com o arranjamento dele, do meu filho João Alberto, mas a música é da autoria tem uma letra da autoria do Jorge Rimar e do irmão dele, do Vítor Rimar. Portanto, o escritor Jorge Rimar e do irmão.
O arranjo é da filha de Jorge Rimar, Leonora Rimar, e do meu filho, João Alberto Oliveira Pinto. Acho que é um aspecto importante a dizer. Quanto à Rainha Ginga, porque é que foi escolhida? Professor, e uma das coisas que eu gostei muito aqui foi o grafismo. Isso... No genérico, ele, o autor do grafismo fez aí um grafismo muito bom, esse grafismo aqui, né? Também foi o João Alberto. João Alberto. É o filhão. Foi meu filhão. Ele foi buscar mesmo a matriz africana, né? Foi buscar ali... Isso é da responsabilidade. Ele também nasceu em Angola? Não. Já nasceu cá? Ele é alfacinho, ele é de Lisboa. Pois. Mas ouve falar de Angola desde que nasceu. Exatamente, do pai, né? E no que diz respeito, quer dizer, eu apenas lhe digo, olha, escreve isto, ou põe esta imagem. Às vezes, já olha, temos esta experiência ainda muito curta, mas eu digo-lhe, olha, por exemplo, há bocadinho vimos aparecer o professor Girassol do Tintim. Aquilo representava a amnésia. É um episódio. E eu dei-lhe 3 imagens. Eu disse, escolhe uma que representa a amnésia. Sim. Ele escolheu o professor Girassol. Exatamente. O resto é tudo a responsabilidade dele. O grafismo, a forma... É tudo assim. Eu só falo e dou sugestões das imagens. Isso é importante. E agora temos o José Luís Mendonça, portanto, que é um amigo. Grande José Luís Mendonça. E que, ao que parece, está interessado em fazer o curso. Em fazer o curso? Ao que parece. Não, vai fazer. Dar-me uma grande honra. É um homem de palavra. Teve aqui, eu tive a honra de conversar com o grande José Luís Mendonça. Meu cota também, um forte abraço aí para si, em Angola. E sim, mas estava a falar aqui, professor, que este primeiro episódio fala sobre a Rainha Ginga. Sim. A Rainha Ginga é um lugar de memória de Angola, incontornável, e a Rainha Ginga é alvo de polémicas que são inevitáveis. Sim. Polémicas no bom sentido, perspectivas diferentes. Controvérsias. Pronto. Este foi apenas um episódio para... Mais controverso. Para levantar essas polémicas, digamos assim, entre outros. Por exemplo, professor, uma controvérsia que existe muito em relação à Rainha Ginga, que provavelmente possam ter 3, 4, 5 lados da mesma história. Até haverá mais. O primeiro, há um aspecto relativamente ao filme em que o meu caro amigo fez parte. O filme, Rainha Ginga, sim. E com muito, eu estou a falar do filme porque é um documento, né? importante, exato, ainda relativamente recente, ele é de 2013. Sim. Para mim, é ontem. Foi ontem, exatamente. Para mim é ontem. O filme é interessante, mas o filme só mostra daquilo que eu falei. Se olharmos para a biografia da Rainha Ginga, há 3 fases, não é? O filme só mostra as 2 primeiras fases, não mostra a terceira, que é importante. E nas 2 primeiras fases aparece uma Rainha Ginga muito jovem, relativamente àquilo que ela efetivamente era. Ela, quando toma o poder, ela tem 42 ou 43 anos de idade. Okay. E falece com os 81. Portanto... Houve muita água... Diga? Houve muita água por esse rio, não é? Muita água por esse rio. Portanto, pode haver muitas perspectivas acerca da Rainha Ginga. Mas, professor, em relação por exemplo, à idade, né? Vamos conversar. Sim, vamos conversar aqui sobre isto. À vontade. Eu aprendo muito a conversar e ouvir, né? À vontade. Em relação, por exemplo, à idade da Rainha Ginga, a luta dela começou aos 44, não é? A luta dela, o reinado dela. Torna-se rainha, ela assume-se como soberana Angola, do reino do Ndongo. Aliás, eu digo aqui... Olha, temos aqui um trecho também do filme Rainha Ginga. Isto é o trecho quando ela justamente sobe ao trono. Exatamente. A verdadeira Rainha Ginga teria 43 anos nesta altura. Ok. Portanto, ela vai reinar, isto é 1625 aproximadamente, ela vai reinar até 1663, data da sua morte. Não é? Com 81 anos, se é que ela nasceu, como diz o Cavazzi, em 1582. Pode ter nascido 2 anos antes, pode ter nascido em 1580. Sim. Em relação à data da morte, aí realmente há digamos que uma certidão de óbito do Cavazzi, de António Cavazzi de Montecúculo, o capuchinho, que lhe deu a extrema-unção. Aí parece-me... Professor, estava aqui a dizer, em relação à idade, não é? Sim. Como o professor disse,
ela tinha já 40 anos. Já tinha. A famosa cena em que ela vai como embaixadora do irmão a Luanda. Para Luanda. E com a cena da cadeira, sim, etc. Sim. Aí ela tem 40 anos, exato. 40 anos. Nós africanos, e principalmente negros, a idade às vezes não transparece fisicamente. E principalmente na forma quando se vivia naquela altura em que comíamos coisas muito mais naturais. Ainda hoje, se formos até a Huila, não no Lubango mesmo, mas a Huila, ao município ali no sul, ou então ao Cunene, encontramos pessoas, professor, de 50 anos que nós dissemos, não, nós estamos a viver mal. Pois encontramos pessoas com uma ginica, passo o termo aqui, e uma força física muito diferente. Então, uma pessoa como ela, por exemplo, esteticamente, podia ter 45, 52. Pois, eu falei da idade, mas a questão pode, relativamente ao que verdadeiramente era Gingambandi, não sei se será só a idade que contará, é também o aspecto físico. Aquela imagem padronizada da Rainha Ginga, que nós vemos, eu mostrei aí, pestanuda, etc. E há de se reparar até com o seio semi-descoberto. É uma representação feita em 1815 por um pintor francês, por Achille de Verriat. Esse pintor francês tinha lido livros sobre ela, tinha visto as imagens italianas que apareciam no Cavazzi, nomeadamente aquela imagem muito conhecida em que ela está sentada em cima da escrava e a falar com o governador João Correia de Sousa. Que lhe batizou, não é? Quase. Diga? Que lhe batizou quase, não é? Que foi batizada nessa altura. Também é uma imagem com o batismo dela, por um padre português. Essas imagens também são feitas por pessoas que não estiveram em Angola e que não a conheceram, por ilustradores. São sempre ilustrações. Ilustradores italianos. Pois. Mais tarde, o francês de Verriat faz esta imagem que todos nós hoje conhecemos e que foi muito divulgada na década de 1950 nos panfletos daquilo que veio a ser conhecido pelo processo dos 50, não é? Sim. Mas há outras representações da Rainha Ginga, aliás, a que aparece aqui na capa, ou screen, ou como é que se chama isso, esse termo em inglês, do meu programa, que está ao meu lado. Sim. É uma pintura feita pelo pintor Neves e Sousa, também é um retrato imaginário. Sim. Mas é uma perspectiva completamente diferente. Muito distante, ou um bocado distante da realidade, né? Quem a viu, além dos capuchinhos do Cavazzi, há um oficial português, o Gaspar Borges de Madureira, que a vê ao longe em trajes de guerra, não os trajes de guerra que aparece aqui no filme, mas sim uma armadura mesmo ao século XVII, não é? E descreve-a como uma mulher franzina. Pois. Pouco mais se sabe. Naquela questão mesmo, principalmente na zona, né, do Dongo e da Matamba, a vivência naquela zona, os quilómetros e quilómetros em que as pessoas caminhavam, a forma como eles próprios viviam, o modo de viver do africano de gema naquela zona, transforma as pessoas não corpulentas como nós vemos hoje em dia, né? Os grandalhões, assim como desenharam um dia mal o Mandume Ndemofayo também, que é a ilustração que temos do Mandume Ndemofayo, aquela que ele está assim, também outra errada, e o Mandume era um franzino também. Essas são questões mesmo muito importantes, que é necessário contar essa história, que é necessário as pessoas ilustrarem de forma aproximada. Repare, eu estou-me a reportar descrições que são feitas em textos escritos. Não é? No caso da Ginga, não resisto a isto, que eu revi agora no filme, onde o meu caro amigo faz parte do elenco, e brilhantemente. Mas, professor, deixa-lhe dizer que naquele filme existem muitas controvérsias. O que eu achei curioso, só como um mero exemplo, é no momento em que a Rainha Ginga consegue, já depois disso, quando ela consegue escapar aos portugueses através da Quina Grande das Ganguelas, em que ela que ela consegue escapar aos portugueses. Aos portugueses, irmãs são capturadas, mas ela consegue fugir pela Quina Grande das Ganguelas. O filme está de uma forma, enfim, eu não sei como classificar. Ela faz um sprint a correr sozinha e atira-se das cataratas. Não foi de umas cataratas, que vem de uma falésia. Quina em Quimbunda, é a cova,
A expressão é do próprio oficial português, que eu julgo até ser um mestiço. Que viu o Paio... Paio de Araújo de Azevedo. É ele quem diz que ela foge. Ela e o seu séquito. Salta de uma cova. Não, ela desce com o séquito dela através de umas lianas, de umas cordas improvisadas com lianas. E não está sozinha. Ela vai com os seus... com o seu séquito. Com o seu séquito mais próximo. Sim. Já ali, no caso, na altura. Não obstante, as irmãs foram capturadas. Sim. E eu achei Mas é mesmo quando olhei para o filme e vejo-a a correr e a dar um salto enorme pelas cataratas. Como é que é a história? Pronto, a mas é muito importante. E é muito importante fazer essa ligação de história com o próprio dramaturgo ou escritor para fazer essas correções. E aliás, um filme de ginga, como tem essas todas as controvérsias, precisamos de mais histórias, precisamos de mais e mais pessoas a falarem sobre isso. E, professor, eu fico muito feliz por saber que o professor está aqui a dar-nos uma explicação cada vez melhor e também tem um programa que pode fazer alusão a tudo isso. Muito obrigado. Professor, agradeço uma vez mais. Eu é que agradeço. Gassakidila. Chiwa. E agradeço eu também. E até já, professor. Muito obrigado. Até já. E só até sempre. Até sempre. Cá estamos juntos. Muito bom. Grande professor. Vamos agora para um curtíssimo intervalo. Eu regresso daqui a pouco. Compre o livro. Adquiram o livro. Até já.